estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Hoje nós estamos na nossa 10ª aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as curas de Jesus. Deve-se pôr fim às provas do próximo. Também vamos falar um pouquinho sobre a ação do magnetismo no sistema nervoso central, da crise magnética, os fenômenos magnéticos, efeitos físicos, efeitos morais. E nós vamos entrando aqui agora uma questão que vai ser muito importante para as práticas, que começaremos logo no julho, que são os grandes tipos de passe, funções dos passes dispersivos, congestão e bloqueio fluídico, depressão e insuficiência fluídica, relação magnética, simpatia, antipatia magnética. Vou pedir para a Sônia, se ela puder apresentar para nós. Sônia. Posso sim. Então, as curas de Jesus, a primeira parte. Então, costuma-se dizer no movimento espírita que Jesus apenas impunha as mãos para curar, né? Então, aí vamos ver se isso é verdade, né? No capítulo 15 de A Gênese, Kardec traz diversas dessas curas, retiradas do Novo Testamento, com seus valiosos comentários. Então, aí vem agora, quando é em itálico assim, é a parte da obra, né? Então, lá no Gênesis, capítulo 15, item 1. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, que era o capítulo 14, os fluidos, né, da Gênese, reconhecer-se-á, sem dificuldade, que há entre eles identidade de causa e de efeito. Ainda no mesmo item, Kardec continua. Eu tirei alguns trechos que não tinham a ver com o tema, né? Então, Kardec fala: o princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido do perispírito, né? Que constitui o agente magnético, né? Então, o nosso fluido do perispírito, que a gente viu, o fluido vital, né? Constitui o agente magnético. Nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Né? Então, nós, espíritos, seja encarnados ou desencarnados, desempenhamos o papel de força ativa da natureza. Né? E aí, se referindo ao Cristo, Kardec explica lá no item seguinte, o item 2. Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Cristo, né? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois era ele quem assistia os outros, né? Então, as curas de Jesus não eram como médium. Então, aí vamos ver algumas curas, né? Que traz lá na Gênese, e depois os comentários do Kardec. Então, tem lá um subtítulo que é Perda de Sangue. Então, aí eu resumi aqui, porque é bem comprido, né? Então, eu resumi para que todos se lembrem, né? Era uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia e nenhum médico a curara. Então, a saber que Jesus estava na cidade, seguiu a multidão e estava determinada que seria curada, se ao menos lhe alcançasse as vestes, né? Aí ela tocou nas vestes do Cristo e no mesmo instante sentiu que estava curada. Aí vem o texto da Gênese, né? Lá do que é uma referência do Evangelho, né? Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Quer dizer, não tinha como, né? Estava todo mundo encostado em todo mundo ali, né? Então, Jesus olhava em torno de si à procura daquela pessoa que o tocara. Aí a mulher
viu, né, que não tinha como se esconder ali, né? Ela tinha que confessar que foi ela. Então ela se lançou aos pés dele e contou a verdade, né? Que foi ela que tocou e tal, tal. E as mulheres eram muito, assim, é, meio apavoradas até, né? Naquela época, sempre se sentiu culpada de tudo, né? Então você vê que já o gesto dela se lançou aos pés, né? Como quem diz, ai, não, não me recrimine, né? E disse-lhe Jesus: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, né, 25 a 34. Aí o Kardec comenta: essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Né? Então, você vê. Bom, vamos continuar ali. Kardec ainda fala mais algumas coisas, né? Se eu não me engano, vamos ver na. Então, ali a figura é ela tocando na ponta das vestes de Jesus, né? Então, você vê que só esse gesto já fez com que ela se curasse. Aí o Kardec continua comentando. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Porque, claro, Jesus tinha um poder magnético enorme, né? Estava sempre irradiando isso. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nessa mulher, né? E tinha a cercá-lo a multidão. E o Kardec comenta, então, é bem simples a razão. Considerado como uma matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-lo. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro, que no caso é o magnetizador, a vontade do magnetizador, age como uma bomba calcante. E o segundo, que é a fé do doente, age como uma bomba aspirante. Então, algumas vezes é necessária a junção da simultaneidade das duas ações. E de outras basta uma só, como foi o caso ali, né? Então, o segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, olha só, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. Né? Então, isso é importante, quer dizer que, não, além de tudo aquilo que a gente viu das propriedades que o magnetizador tem que desenvolver em si mesmo, né? Também existe o fator do paciente. Né? Então, claro que Jesus, com o poder que ele tinha quando ele queria, ele conseguia se sobrepor, né, ao poder até de uma rejeição, talvez, né, do paciente. Mas mesmo assim, ele nunca fazia uma imposição, né, nunca impunha assim uma coisa sem necessidade, a não ser num caso de obsessão e tal, né. Mas só para a gente saber que algumas vezes a gente não vai conseguir curar por melhor que a gente seja. Então, não é para desanimar, não, né? Porque às vezes o paciente está rejeitando, né? E como a gente já comentou, aí a gente tem que ver os outros fatores, tem que ver, quem sabe é o meu fluido que não está sendo compatível, né? Então, passa para outro magnetizador e tal, mas às vezes ninguém consegue, então, ou estão vários fatores, um deles é que possa ser uma rejeição do paciente, né? Às vezes até inconsciente, né? Aí outro caso, o cego de Betsaida. Então, tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, da aldeia ali, né? Passou-lhe saliva nos olhos
E, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. Então, você vê aqui, não é só que Jesus impunha as mãos, não. Ele passou saliva nos olhos do paciente. Imagina se hoje em dia a gente faz uma coisa dessa, uma casa espírita, né? Não tem condições, né? Não que a gente acha que deva fazer, mas é só para a gente ter a noção de que a gente, né, não pode entrar nessa onda de que Jesus só impunha as mãos. Não era assim, né? Então, ele impôs saliva e perguntou para o cego, né, se ele via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Quer dizer que várias vezes Jesus teve que colocar a mão, né? Ah, tá um pouco melhor, ainda não tá perfeito, põe as mãos de novo e vai, né? Aí ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Então está lá no Evangelho do Marcos, no capítulo 15 da Gênesis, item 12, né? Então vamos ver o comentário do Kardec. Então Kardec comenta: aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que a magnetização ordinária, porque nós, quando fazemos os passes, né, às vezes precisa várias sessões, né? Jesus, na mesma ali, mais rapidamente ele conseguiu, mas mesmo assim, não foi só tocar e acontecer, né? Então, para a gente ter uma ideia de que existem alguns pacientes ou alguns tipos de enfermidades que necessitam de um tempo mais longo, né? Se para Jesus foi assim, para nós, às vezes, leva meses e meses, né? A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Né? Então, até adaptar a visão, tudo, ele teve que ir recebendo o magnetismo. Né? Aí, um outro caso, cego de nascença. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego. E daí Kardec explica: quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama feita de saliva e terra, nenhuma virtude podia encerrar, a não ser pela ação do fluido curativo de que for impregnada, né? Quer dizer, a saliva de Jesus estava impregnada do seu magnetismo ali, né? Do seu fluido. É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Né? Então, volta ali só um pouquinho, Pereira. Só para ficar bem certo, né, que algumas substâncias, como a água e outras, né, a água é melhor reservatório, melhor veículo que possa haver, mas pode ser usado um ou outro veículo, né? Para conservar o magnetismo ali e aí poder ser usado em casa, né? Como a gente faz com a água magnetizada, né? O paciente vai tomando em casa. Tá, vamos para frente, então. Outro caso, o paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Comentário do Kardec. Vamos ver. Que significariam aquelas palavras, teus pecados te são perdoados? E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá explicação, como há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são, muitas vezes, expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos na existência anterior e, assim,
até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer de Jesus, teus pecados te são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis eliminou a causa da tua enfermidade. Aí vem um ponto importante, né? Peraí. Consequentemente, merece ficar livre dela. Tá, Aí, fale, aí, Pereira, então. aí vem um ponto importante, que é o que nós chamamos da culpa, né? Que às vezes a pessoa até já modificou, já teve a outra pessoa perdoou ele, tudo aquilo lá, mas ele continua ainda achando que tem que sofrer, né? Tem que ficar paralítico e tal, devido a que está lá. Isso a gente até já conversou, né, outras vezes ali, lá em aulas para trás, que isso é uma coisa do espírito, né, da pessoa. Mesmo quando está no plano espiritual, ele ainda vibra dessa forma, né? E às vezes até escolhe vir com uma doença porque ele acha que precisa sofrer. É uma escolha desse espírito, né? E não é uma coisa que Deus está punindo, na verdade, né? É uma coisa da sua própria consciência, né? Embora o Kardec não tenha entrado em detalhes ali, mas a gente sabe que é uma questão de cada espírito, né? Equivalaria ele dizer assim, olha, você já resgatou tudo isso, para que você fica ainda, né? Vá, pega, levanta, tira essa muleta e vai trabalhar no bem, vai ajudar outra pessoa, né? Continua a sua jornada, né? Mais ou menos nesse sentido, porque daí, senão o cara fica ali. Fica remoendo aquela culpa, né? Fica com o tal do remorso, né? Como a gente diz. Então, vamos ver no Evangelho lá, capítulo 5º, item 27. Deve-se por fim às provas do próximo? Então, diz lá, deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Baseado nessa questão, né? Ah, tem dívida a pagar, então, bom, se ele está assim, é porque ele tem dívida a pagar, deixa que ele compra lá, pague as coisas que tem que pagar, né? Então, os espíritos, essa é a pergunta do Kardec, né? E os espíritos respondem: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluires as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Mas aí eu faço de novo um parênteses. Essa coisa de pagar, na verdade, é muito relativa, né? Não é assim, senão seria a lei de Italião, né? Bateu, levou, né? Não é exatamente assim. A gente sabe que tem a ver com o entendimento do espírito, e quanto mais eles tiver entendimento, mais ele sabe que não precisa pagar através de doença, e sim com o trabalho, né? Então, continuando. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Ainda vai, como diz no ditado popular, vai chutar o cachorro morto lá, né? Porque acha que tem que é para sofrer, então vamos deixar que ele sofra bem mesmo. Vamos pensar no sentido de Jesus lá. Tinha um paralítico que estava lá. Se fosse partir desse princípio que está falando aí, Jesus ia, não, deixa aí que ele está pagando. Não foi isso que Jesus disse, né? Ele falou, olha, então, ele falou até o seu pecado já foram pagos, eu acho, e já foram resgatados. Eu não gosto mais do termo resgatar, né? Porque às vezes você resgata pelo trabalho e não só pelo sofrimento. Né? Outra, pagar dá a impressão assim que existe um que Deus é uma coisa coletiva, né? Ah, você paga, né? Não é isso. Você tem que ter um reajuste, tem que resgatar isso. Tem que ver que Kardec tinha que falar para a linguagem que se entendia na época também, né? Que ali... e as traduções também, muitas vezes, eu tive a impressão que já interpreta de uma maneira diferente um pouquinho. Né? Então, olha o que os Espíritos dizem. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos,
É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, que é o caso do magnetismo, né? Se não me deu a mim, também como prova, como expiação, talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Porque nós também temos que trabalhar, né? Pela nossa evolução. Então, às vezes, nós mesmos escolhemos, né? Vir aqui ajudar as pessoas, né? Aí, então, tem que lembrar que essa é uma oportunidade, né? Agora vamos passar, então, para a ação do magnetismo no sistema nervoso. O Allan Kardec, juntamente com os espíritos, nos deixaram em O Livro dos Espíritos o ponto de partida para que investigássemos essa ação. Vejamos no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Quando ele trata no subtítulo de convulsionários. Então, a questão 481, Kardec pergunta: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Eu acho que vocês lembram, né, como é que eram os convulsionários, eram várias, de repente, numa cidade, lá várias pessoas começavam a ter crises, né, ficar possuídas, algumas tinham crise parecida com epilepsia, outras davam saltos, assim, ficavam em posições que normalmente a pessoa nem consegue ficar, né, bem envergadas, ou algumas até subiam pelas paredes, então faziam coisas, né, e aí o Kardec pergunta como que isso estava acontecendo, né? Então, o Kardec continua perguntando: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Porque quando eles estavam nesse estado, as pessoas iam testar, né, como é que elas estavam, por exemplo, toda torta lá, esticada, né, que nem né, vergada, assim, né? Aí começava a cutucar e tal, viu que a pessoa não tinha sensibilidade nenhuma, né? Acendiam chama junto, não queimava a pele, nada disso, né? Então, os espíritos respondem. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Então, veja só, que é importante isso que os espíritos falaram, né? O magnetismo atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, fazendo o quê? Uma espécie de anestesia, né? Então, cutucava a pessoa, acendia fogo e a pessoa não sentia nada. Em outros casos, a exaltação do pensamento é quem bota a sensibilidade. Dir-se-ia que nesses a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Então, é uma espécie de uma emancipação, né, que acontece. E isso a gente sabe que o magnetismo também ajuda a produzir a emancipação da alma, né? Então, só para ter a noção de que o magnetismo atua muito bem no sistema nervoso central, né? Sistema nervoso em geral. Aí vamos agora passar esses termos aqui, é mais para conhecimento de vocês desses termos que eram usados antigamente. Agora não se usa mais, vocês vão ver por quê, né? Porque, na verdade, a técnica que a gente usa não chega a produzir alguns desses fenômenos, né? Mas é bom que vocês conheçam, né? Porque vão ler algum livro, vão ver, não sabem o que é. Então, ao tempo de Mesmer, todo o tratamento magnético e também a homeopatia, bem-sucedidos, logo no seu início, provocavam uma crise. A crise em si caracterizava-se pelo aumento dos sintomas. Então, ela podia ser de duas formas: ou a crise sintomática, a que faz parte da evolução da própria doença, ou a crise crítica, provocada pela influência da medicação, né? Seja a homeopatia ou seja o fluido magnético, né? Que no caso o magnetismo
costumava provocar convulsões, que a gente falou, né, que no tempo do Mesmer, eles até acolchoavam, assim, as paredes, porque as pessoas se jogavam, tinham convulsões, caíam, e às vezes até se machucavam. Tá? Então, isso é a crise magnética. Vamos continuar. Qualquer doença não pode ser. Então, agora é uma frase do Mesmer, tá? Está lá no livro Memória de Franz Anton Mesmer. Qualquer doença não pode ser curada sem uma crise. Esta lei é tão verdadeira e tão geral que, após a experiência e observação, a mais simples pústula, a menor bolha na pele, não se cura senão após uma crise. Então, a gente vê que esse conceito era válido naquela época. Agora, não mais, né? Porque você pode, talvez, acelerar ou até fazer com que regrida de uma certa fase da doença, né? Que não chegue, não precisa chegar até o final lá, né? Nesse processo, né? Mas como eles faziam só a imposição, né? O mesmo usava muita quantidade do magnetismo, então tinha a ver com essa forma de curar, né? Vinha toda a crise para depois curar. É a mesma coisa, como a gente faz sempre o paralelo, mesma coisa acontecia com a homeopatia quando dá numa potência alta, né? Que era no início o que fazia o Hahnemann. E o Pseudo também afirma: então, quando você toca no enfermo com disposição pronta para curar, o fluido animal não fica muito tempo sem juntar seu esforço ao da natureza. E quase sempre, desde a primeira vez, lhe é ocasionada uma crise. Aqui o Pseudo já diz quase sempre, né? Então ele já via que algumas vezes não, que o Pseudo era aluno do Mesmer, né? Então já evoluiu alguma coisa, né? Já teve outro tipo de experiência. E aí ele já diz quase sempre, né? Desde a primeira vez, é ocasionada uma crise que, pelos fenômenos que apresenta, deve chamar crise magnética. Próximo. Deleuze, já, que é na geração seguinte, sem contraditar formalmente Mesmer, apresentou as técnicas dispersivas, com as quais aquela regra mesmérica perdia sua força generalizante. No início das experimentações do Barão de Poté, as crises convulsivas eram dificilmente controladas. O Barão de Poté, a gente sabe que ele era contemporâneo do Kardec, né? Então ele também tinha muito magnetismo. E aí ele nem sempre usava a técnica do Deleuze, ele usava mais a técnica de Mesmer no início, né? Então, como ele diz ali, no início das experimentações dele, ele sempre acabava acontecendo crises, né, convulsivas, e ele tinha dificuldade para controlar. Até que ele resolveu usar a técnica de dispersão, que ele foi estudar o Deleuze, né, pelos perpendiculares, obtendo grande sucesso na sua cura e favorecendo reflexões que produziram mudanças substanciais na terapia magnética. Agora, na atualidade, a partir dos estudos do Giacomello, quase 150 anos depois, né, acrescentando conhecimento de ciências vitais, estudando Deleuze após a tradução do seu livro, foram se aprimorando técnicas através da experiência, como, por exemplo, utilizar técnicas desenvolvidas por esse sábio magnetizador Deleuze. A gente sempre bota sábio porque foi a qualificação que o Kardec deu para o Deleuze, né? Valorizar os passes dispersivos e, em caso de dúvida sobre qual técnica aplicar, optar sempre por um dispersivo, né? Se você não sabe se vai fazer dispersivo ou concentrado, sempre é bom optar pelo dispersivo primeiro, né? Tratar não apenas a parte frontal do corpo do paciente, mas também o refluxo às costas. Valorizar os passes não só próximo ao corpo do paciente, mas também os mais afastados, que é aquelas camadas que a gente já explicou. E usar a conjugação de técnicas, né, que nós vamos explicar no segundo semestre. Aí, vamos falar sobre os fenômenos magnéticos, baseado no livro do Barão de Poté, Manual do Estudante Magnetizador. Então, ele diz lá: os fenômenos magnéticos surgem quando, por alguma necessidade, concentra-se fluidos, produzindo, então, efeitos físicos ou morais. Nós os obtemos magnetizando, né? Isso no caso do Barão de Poté, ele magnetizava o epigastro e o tronco, ou então apenas da raiz do nariz até o vértice do peito. A causa deve ser a impregnação do sistema nervoso pelos fluidos magnéticos, né? Então, quando fazia muito concentrado, impregnava o sistema nervoso e dava esses efeitos. Então, vamos lá.
efeitos físicos e morais. Os efeitos físicos compreendem todas as modificações fisiológicas causadas por um agente magnético sobre os corpos. Servem para comprovar o efeito do magnetismo, pois ocorre sobre os órgãos independentes da vontade. Estão divididos em 5 grupos. Então, o primeiro grupo são os espasmos, né? Então, o passe concentrado na região do diafragma, no abdômen ali, né? Provoca riso convulsivo, seguido de sufocação ou de eclosão da sensibilidade, com o estado de bem-estar não habitual. Pode ocorrer contrações musculares em todo o tronco também. Então, isso é bom para vocês saberem, né? Porque eventualmente pode acontecer alguma coisa com o paciente de vocês acham que é uma novidade e tal, né? Porque, claro, que a gente sempre vai ver depois na técnica que a gente prioriza os dispersivos para evitar esses efeitos colaterais, mas vamos supor que por algum motivo você tenha feito a opção de fazer concentrado em algum local e aparecer algum desses efeitos, você sabe que faz parte, né, já é um efeito colateral normal e que aí você vai poder agir, retirar desse estado, né, através dos dispersivos. Né? E por isso que, quando nós começamos a estudar, quando o Jacó veio a primeira vez aqui, nós botamos um grupo e começamos a estudar o magnetismo. Hoje vocês têm todo esse material que foi montado aqui por nós, aí, para a Sônia, por todo o nosso grupo nesses anos, né? Mas no primeiro estudo nosso, nós fazemos muito assim, pegava um pouquinho o que o Jacó falou, pegava um pouquinho das obras e foram montando. E nós tivemos muito, depois de um ano de estudo, quando nós começamos nossas práticas, nós tivemos muitos problemas com problemas dessas crises, vamos dizer assim. Os pacientes saíam da sala, passavam mal, pessoas... Tinha muito problema exatamente desses efeitos aí. Por quê? Porque nós não priorizávamos o dispersivo. E foi nesse sentido que, quando nós começamos a montar os estudos, depois de alguns anos, nós priorizamos a primeira parte de você dominar a técnica, é dominar os dispersivos. Tanto é que vocês vão ver daqui para frente, nós começamos a falar hoje, e quando nós começarmos as nossas práticas, que normalmente as pessoas já querem fazer alguma técnica mais evasiva, vamos dizer assim, de concentrado. Não, na primeira, se você dominou o dispersivo, se você cometeu um engano, que a gente está falando aqui, qualquer, que a Sônia comentou, qualquer erro, qualquer crise você tem, qualquer processo que você errou ali, você usa o dispersivo, você corrige. Né? Então é por isso que nós sempre priorizamos e batemos muito, e vamos bater muito daqui para frente agora, quando nós começarmos a estudar os dispersivos, quando nós começarmos a fazer a prática, dominar os dispersivos. Você dominou o dispersivo, aí já é um meio caminho andado para você desenvolver o magnetismo de uma maneira sem crise, sem susto, vamos dizer assim. Né? Segundo efeito são as atrações, né? Daí é mais assim usado para comprovar, né, o efeito do magnetismo. Então, se o fluido magnético impregnar o sistema nervoso do paciente, ao dirigir as mãos para a maior parte do corpo dele, ele é atraído como um ímã. Né? Então, digamos que você tenha impregnado, né, feito muito concentrado naquele paciente, você, por exemplo, dirige a mão no braço dele, né, concentra bastante ali, daí você levanta a tua mão, você faz com que ele levante o braço dele também, entende? Então, atrai, né? E aí, entre parênteses, está ali a frase do Barão de Poté. Utilizo nos casos de paralisia. Vi os membros se moverem por força dessa atração e os enfermos acusarem, após essas experiências, uma flexibilidade que lhes era desconhecida. Então, também serve para um caso assim, né? Eventualmente, uma paralisia, você pode impregnar, porque aí você vai ativando, né? Vai estimulando o nervo daquela região, né? Impregnando de magnetismo, você faz com que o membro se movimente, e é uma forma de você fazer quase... seria uma fisioterapia mais profunda, né? Porque a fisioterapia vai fazer no externo sem o efeito do magnetismo, e o magnetismo ele vai impregnar lá no nervo mesmo, e quando você levanta a tua mão, o membro vai acompanhar, né? Catalepsia. Essa palavra foi tomada de empréstimo da patologia médica, né? Se caracteriza pelo estado de enrijecimento de duração variável com suspensão da sensibilidade, né? Quer dizer, a pessoa não tem sensibilidade nesse local, e do entendimento devido a uma doença grave. Então, no magnetismo, a catalepsia pode resultar de passas concentradores na região do cérebro,
mas geralmente necessita ser provocada pela ação da vontade. E o Barão de Poté alerta, né? Não brinque com esses instrumentos. Considere os fenômenos que se desenvolvem como tendo um significado. Para fazer cessar, faça dispersivos ou sopro frio sobre o epigastro ou sobre o coração, e o paciente entrará em estado sonambúlico comum. Então, isso normalmente acontecia quando o Barão de Poté queria fazer com que o paciente entrasse em estado sonambúlico. Então, ele colocava bastante fluido, e aí o paciente, às vezes, entrava nesse estado de catalepsia em vez de entrar em sonambulismo. Então, ele está explicando como fazer, reverter esse quadro para entrar normalmente no estado de sonambulismo. Outro fenômeno é a imobilidade, pode ser provocada pela vontade do magnetizador em paciente impregnado pelos fluidos. Então, mesma coisa. E até tem atualmente um magnetizador que é lá do Nordeste, o Wagner, que ele faz até para demonstrar, assim, para quem está aprendendo, né? Ele faz a pessoa ficar, por exemplo, bem durinha, como acontecia antigamente, né? Bota, assim, duas cadeiras, né? A pessoa encosta a cabeça numa cadeira e o calcanhar na outra, e fica durinho ali, né? Ou então faz o braço da pessoa ficar dura, a pessoa não consegue mexer, né? É quase digamos, um hipnotismo, né? Mas isso é feito mais para demonstração, né? Digamos assim, do efeito do magnetismo, né? Não tem um fim útil, né? Ou para cura, digamos assim, né? Outro fenômeno é da insensibilidade. Pode ser provocada pela emissão de grande quantidade de fluido magnético sobre o local do corpo associada a uma vontade enérgica. O paciente pode, então, ser submetido a uma cirurgia e nada sentirá. Porém, ao acordar, sentirá as dores normais, né, do pós-operatório, dependente do ferimento. Então, e a gente sabe, né, que naquela época, volta lá só um pouquinho, Pereira. Naquela época, não se usava quase anestesia, então havia muitos casos em que eles faziam magnetização do paciente com essa intenção de provocar insensibilidade para que ele pudesse passar por uma cirurgia. E, eventualmente, claro, hoje em dia usam até a hipnose, né? Dizem hipnose, mas nós já conversamos que a hipnose, na verdade, é também, se utiliza também do magnetismo, né? Para que o paciente, né? Às vezes, algum paciente que é alérgico a vários tipos de anestésico, principalmente questão de cirurgia de boca, de dentária e tal, né? É muito usado e pode-se usar o magnetismo também, né? Então, esses eram os efeitos físicos. Aí, os efeitos morais, em geral, são concomitantes, acontecem ao mesmo tempo dos efeitos físicos, mas diferem na essência. Eles são para o espírito o que os primeiros são para o corpo. Então, os dois casos, dois fenômenos de efeitos morais são o sonambulismo e o êxtase. Isso nós vamos estudar mais lá na aula 12 depois, tá? Então, não vamos entrar em detalhe agora. Então, vamos já para os dois grandes tipos de passes. Então, os dois são concentrados e os dispersivos. Então, os concentrados podem causar a crise e os fenômenos magnéticos que nós já vimos, né? Então, como é que é feito? Com imposição, com as mãos paradas, né? Ou com movimentos lentos, com as mãos ao longo de uma região do corpo, ou com movimento circular rápido no sentido horário de um centro de força, como a gente já explicou, né? Se você fizer um movimento assim, né? Na frente de um centro de força, bem rápido, você está fazendo um concentrado, né? Nós já explicamos que é porque é no mesmo sentido que o centro de força está captando os fluidos, né? Então, por isso fica bem concentrado. Outro tipo de passe concentrado é o sopro quente. Nós vamos depois entrar em detalhes quando chegar na prática, né? Explicar direitinho como que se faz esse sopro quente. E outro tipo de passe concentrado é a introjeção, né? Que é mais assim, com a ponta dos dedos, né? Para introjetar o fluido numa questão mais pontual que você precisa atingir. Também todas essas técnicas a gente vai entrar em detalhes a partir do mês que vem, né? Então, estamos tendo essa, daí vai até a aula 12. A aula 13 já é no mês que vem, daí já começa a ser presencial, tá? E os dispersivos, então, né? Além dos concentrados, nós temos
outro grande tipo, que é o dispersivo. Então, sempre movimentos rápidos, a não ser no caso do circular, né? Mas daí não se usa circular lento, é muito difícil. Então, quais são os tipos de passes dispersivos? Transversais, longitudinal rápido, né? Longitudinal, que é rápido, claro, que é dispersivo, o perpendicular e o sopro frio, tá? Então, só para vocês já terem uma ideia, mas vamos entrar em detalhes depois, né? E quais são, então, as funções dos passes dispersivos? Então, essas funções estão lá no Manual do Passista do Giacomello. Primeiro, eles encaminham, distribuem os concentrados fluídicos para diferentes centros vitais, né? Não fica só num local, né? À medida que você vai dispersando, eles vão se distribuindo pelo corpo. Eles espalham os concentrados fluídicos que já possam existir no paciente, né? Ou que você tenha colocado ali, se concentrou um fluido ali. Aí você quer tirar esse excesso, você faz o dispersivo. Terceiro, dissipam e desfazem congestões fluídicas que o paciente já tenha, né? Então, ele chegou com uma congestão fluídica em algum local. Aí você faz dispersivo, você vai dissipar aquilo ali, desfazer aquilo. Quarto, promovem a saída de agregados fluídicos perniciosos, como no caso, por exemplo, que a gente viu, no caso de obsessão, né, que tem o fluido obsessor ali, é um fluido pernicioso, você vai, através do dispersivo, você vai promover a saída desses fluidos, né? Quinto, desviam para diversos pontos e centros vitais os fluidos que estejam concentrados ou não, né? Então, vai mais ou menos espalhar mesmo, como diz o primeiro, o número 1 lá, né? Encaminhar. Sexto, eles filtram os fluidos, refinando-os para atendimento e alcances diversos, né? Então, vai, vai filtrando assim para não ficar uma carga exagerada num local, né? Ele vai filtrando e vai encaminhando para os locais que precisa mais, né? Sétimo, eles compactam os fluidos para posterior gradual utilização, uma espécie de ruminação fluídica, onde os fluidos ficam armazenados nas periferias dos centros vitais sem criar congestão. Porque, assim, se você quer tratar um centro de força, lembra do centro de força que a gente viu que são os vórtices, né? Mas que ele não é tão pequeno, ele vai também em camadas, né? Nós vimos nas primeiras aulas isso. Então, se você faz o dispersivo, você vai estar doando também, não só dispersando, você vai estar doando também fluidos para aquele centro de força e que esses fluidos vão ficar na parte mais externa, dessas camadas mais externas do centro de força, e vão sendo assimiladas aos poucos. Esse Né? Então, é o princípio do funil, né? Você tem um funil que está condicionado embaixo, isso. aí você, quando você dispersa, ele sai para a lateral e fica na lateral, né, do funil, e aí vai indo E daí devagarinho. vai entrando aos poucos, à medida que É. vai sendo necessário, o corpo vai absorvendo aqueles fluidos e evita que haja um congestionamento no centro vital ali, né? Você doa muito, pode criar congestão fluídica, né? Oitavo, catalisam fluidos, aumentando seu poder e velocidade de penetração, alcance e transferência entre os centros vitais. Né? Então, vai ajudando a fluir o magnetismo através de todos os centros de força. Decantam os fluidos, retirando as impurezas e refinando a textura dos mesmos. Atraem ao magnetizador, principalmente as extremidades de exteriorização, as cargas fluídicas que promovem desarmonia, né? Reequilibrando-as no próprio assistido ou no trânsito via magnetizador. Então, faz uma espécie de diálise, né? Como então você vai fazendo o passe, você vai trocando com o paciente aqueles fluidos, né? Como se fosse uma diálise, entende assim? Então, vai filtrando aquilo, né? Passa pelo paciente, então, pelas tuas mãos, né? E vai havendo uma filtragem. 12, espargem as camadas fluídicas superficiais, deixando mais visíveis e mais sensíveis os focos de desarmonia. Isso é importante para quem, depois nós vamos ver a questão da relação fluídica, do tato magnético, né? Às vezes você não tem condição, tem mais dificuldade para perceber no tato magnético, né?
Por isso esses treinamentos todo que a gente está fazendo, né? Esses exercícios, tal, né? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa demora para conseguir essa percepção, né? Então, quando se faz um dispersivo geral no paciente, vai se tornar mais visível para você, mais fácil de captar onde é que o paciente tem o problema, né? Então, às vezes, se você não consegue captar nada com o contato magnético, você faz um dispersivo geral e aí tenta de novo e você vai percebendo daí alguma coisa, fica bem mais fácil, tá? 13. Elimina os excessos de concentrados fluídicos por ocasião do passe, doando ao assistido uma sensação de equilíbrio e ao magnetizador uma boa recompensação fluídico-magnética, evitando a fadiga fluídica. Né? Então, evita que o magnetizador doe demais e se esgote, né? Então, o dispersivo tem essa função, porque se você faz só concentrado, você acaba doando demais, então o paciente corre o risco de ficar congestionado e você, como magnetizador, corre o risco de ficar esgotado, entrar É, em é fadiga fluídica. é até interessante isso aí que nós estamos falando de mudanças assim, de comportamento, de técnicas de utilização. Até estudando agora, até na semana eu estava estudando, que nós estudamos o magnetismo humano, do Giacomello, tem na parte da orientação que ele coloca ali nessa questão que nós falamos sempre do tato magnético e da relação fluídica. Nesse livro, inclusive, ele já orienta que é melhor, principalmente nos primeiros passos, você utilizar dos dispersivos antes de harmonizar todo, que é uma técnica que nós estamos colocando assim, né? Você faz primeiro o dispersivo, para depois você fazer o tato magnético. E até mesmo quando você tem dificuldade de fazer relações fluídicas. Porque às vezes a pessoa chega lá e não Relação consegue. magnética. Relação magnética, é. Você não consegue a relação magnética, você faz primeiro o dispersivo. Era uma coisa assim, quando nós começamos a estudar, sempre dizia que primeiro você fazia o tato magnético para depois você utilizar, que vai cair na mesma questão das crises, que o Méder fazia as crises porque não fazia o dispersivo. Né? Então, olha a importância novamente do dispersivo. Por quê? Quando ele fala ali que você passa por você, que você faz essa diálise fluídica, você já está entrando também, assimilando os fluidos da pessoa, que vai facilitar você fazer o tato magnético e a relação fluídica, né, do paciente. Então, são coisas bem interessantes a gente saber que é dinâmico e vai se aperfeiçoando, né? E Sim, valorizando cada vez mais o dispersivo, que nós valorizamos muito o dispersivo. que o próprio Jacó, embora ele tivesse experiência, na verdade, à medida que as pessoas foram aprendendo e fazendo, e trocando ideia com ele, né, que foi divulgando mais isso, ele começou a aprimorar, porque uma coisa é ele fazer, ele sozinho, né? Então, ele já tinha uma técnica lá e ele dominava algumas situações. Agora, quando outros vão fazer a mesma técnica, começa a perceber que nem sempre aquilo dá resultado, né? E aí começou a haver a necessidade do aprimoramento, por isso que a gente já traz, assim, já o que está sendo feito mais atualizado, né? Então, 14, resolvem desarmonias provocadas por fadiga fluídica. Então, lembrando que se eventualmente alguém entrou em fadiga fluídica, que às vezes pode ser até um paciente, né? Acontece pessoas que doam tanto energia, às vezes sem saber, que às vezes até de atender o público, por exemplo, ou ser psicóloga, ou mesmo atender no balcão, digamos assim, se a pessoa é muito assim fácil de doar, ela entra em fadiga fluídica conforme o tipo de paciente, de pessoa que chega ali, porque a pessoa suga ela toda e ela fica exausta, não sabe por quê. Então isso é uma fadiga fluídica. Então, esse paciente também tem que ser tratado só com dispersivo e água fluidificada. Então, o magnetismo mais intenso que ela toma é através da água magnetizada, né? Botei água fluidificada, mas é água magnetizada, né, que chama. E 15, realinha os centros de força às suas posições originais de harmonia e equilíbrio. Daí vamos ver na figura seguinte aí, ó. O número 1 ali é o paciente bem alinhado, né? Número 2, o paciente que está em desequilíbrio. Né? Então, você vê principalmente ali o desequilíbrio do centro de força cardíaco, tá? Que é o verde ali, né? Então, a pessoa faz um tato magnético, vê, por exemplo, sente que está o centro de força cardíaco desequilibrado. Ou, então, acha, por exemplo, vamos supor que esteja ali faltando energia, né? Aí ele vai, se ele fizer um concentrado ali naquele centro de força,
é o número 3 ali. Então, a pessoa agiu com uma ação fluídica ali, específica naquele ponto, né, naquele centro de força que estava desarmonizado, ele se harmoniza, mas os outros que estavam recebendo a influência dele continuam desarmonizados, né? E daí no 4 ali, a gente pode ver que daí passou-se a fazer os dispersivos gerais, né, principalmente longitudinais, ou transversais em todos os outros, né? Aí todos os centros de força voltam para o alinhamento, tá? Dá para entender assim? Né? Então não adianta agir só naquele, você tem que fazer um geral sempre. 16, então, corrige eventuais equívocos no uso de técnica, né? Se você exagerou no concentrado, ou errou alguma coisa, ou dispersivos, sempre através daquelas características que a gente já viu antes, vai acabar corrigindo algum erro que você possa ter feito no restante do tratamento, né? Então, extraem o excesso, mas não arrancam os fluidos bons. Não criam sujeira fluídica que você precisa jogar fora. Então, comparações, para ter ideia de como isso funciona, é o vento que saneia o ar, renova e traz as chuvas. Ou então, os gestos instintivos quando nos machucamos ou queimamos, né? Só para lembrar, assim, que as mães já têm nós já comentamos isso, né? Uma criança chega, ai, mãe, machuquei o joelho, o que que a mãe faz, né? Sopra, né? É sempre dispersivo, sopra, né? E quando queima, nós mesmo, né, na gente, ai, queimei, você vai e sopra, né? E as bezedeiras, que também elas só fazem dispersivos, né? Principalmente essas crianças, chega a criança eles dizem que tem com o olho gordo, alguma coisa assim, né? A criança lá cheia de problema, não consegue dormir e tal, o que elas fazem? Passam aqueles galinhos lá, só fazendo dispersivo, né? Então, na verdade, ela está retirando o excesso de energia. A criança às vezes não dorme porque foi numa festa, alguma coisa, ou todo mundo olhou para ela, ai, que bonitinho e tal, e aí jogou um monte de energia nela, e a coitadinha ficou acabada lá, né? Não consegue nem dormir, tá toda irritada. Aí a bezedeira faz lá os dispersivos, a criança fica bem, já sai dormindo aí, tranquila, né? Então, é para ver. Nós também podemos fazer a mesma coisa com o nosso dispersivo, né? Aí vamos ver esses termos, congestão e bloqueio fluídico, né? Então, está lá no livro Magnetismo Humano de Jacó. Os fluidos precisam fluir livremente no fluxo, né, que é a parte da frente, e no refluxo, no campo vital, que é a parte das costas, para que haja harmonia e saúde plenas. Fatores que provocam. Vamos lá. Fatores que provocam bloqueio na circulação de fluidos e consequentes congestões fluídicas podem ser, né, quais são as causas desses bloqueios? Pode ser psicológicos ou fisiológicos. Psicológicos são traumas, tensões e emoções mal administradas, muitas vezes inconscientes, dessa ou de outra reencarnação, tá? Fisiológicos, por alguma lesão orgânica ou alteração fisiológica do corpo físico, né? Pode provocar também um bloqueio na circulação. Então, no início, a congestão pode provocar a falsa impressão de maior energia disponível naquele centro de força. Então, se fizer o tato magnético, né, às vezes você pode achar, puxa, está bem energizado, mas às vezes é uma congestão que está acontecendo ali. Mas vamos lá, continuar. Mas sua persistência leva à sensação de fraqueza, né? Então, se o paciente ficar com uma congestão muito tempo, vai acabar ele ficando com sensação de fraqueza, né? Algumas vezes precedida de agitação, euforia ou ira desmedidas. A pessoa não entende o motivo de estar nesse desânimo. Se o bloqueio não for corrigido, levará a doenças orgânicas da região gerenciada por esse centro vital que está afetado, né? Todos podemos estar sujeitos a sofrer bloqueio, porém a técnica habitual de dispersivos logo os dissipará, sem maiores consequências, principalmente se não estiverem associados a memórias emocionais densas e negativas, pois essas podem requerer um tratamento mais específico, né? Inclusive essa questão de a gente entrar daí em regressão da memória, coisa que nós vamos ver futuramente, né? Porque às vezes é uma questão mais profunda, né? Então só um tratamento energético não resolve, tem que entrar na parte espiritual, né? Ou através
de encaminhar o nome para grupo mediúnico, né, principalmente de desobsessão, porque mesmo não sendo uma obsessão, os médios percebem quando é um problema espiritual da própria pessoa, né, também. Tá? Então, La Fontaine diz, quando se magnetiza um doente, em quem o equilíbrio foi rompido e a circulação é imperfeita, a vontade não tem nenhuma influência para restabelecer o estado normal. É preciso introduzir o fluido, invadir os órgãos que não funcionam ou que funcionam mal, estimulá-los e lhes dar a força que lhes falta para funcionar convenientemente e restabelecer a circulação interrompida. Né? Então, a importância do dispersivo. Né? Então, Jacó explica que a introdução de fluidos concentrados pedirá estímulos, comandos, para que esses fluidos cumpram seu papel de desobstrução e reparação. No entanto, os dispersivos atuarão com maior eficácia e sem efeitos colaterais. Então, ele diz até que é possível, né? Você, com fluido assim, digamos que você injetasse com força, você poder fazer, porque é a mesma coisa que você tem ali alguma coisa obstruída, você dá um soco, né, naquilo ali, vamos supor, e aí você joga fora, mas é muito mais difícil de fazer, o mais certo é fazer com dispersivo, né? Aí a gente percebe claramente que não é só nós, inclusive estudando essa própria obra que nós estamos estudando aí do magnetismo humano, a importância que toda a obra dá sobre o dispersivo, por isso que nós dizemos, e no começo do texto dá isso. Se você tem dúvida, dá o dispersivo, a pessoa vai melhorar, com certeza, né? Então a importância disso aí, né? Tá, então ali nós vimos bloqueio e congestão. Agora nós vamos ver depressão ou insuficiência fluídica de um local, né? Então, ao contrário das congestões, as depressões magnéticas se caracterizam por insuficiência de fluidos. Contudo, as consequências são muito parecidas, levando a deficiência e falências orgânicas também. Aqui existe um bloqueio na recepção dos fluidos, impedindo que eles sejam captados por aquele centro vital. Né? Então, é um centro que não está funcionando direito, não capta energia, então ele fica ali meio, meio morto ali, digamos, né? Inativo ali, tá? Apesar de haver falta de fluido, é preciso intercalar os concentrados com dispersivos, evitando que se passe da depressão para a congestão. Porque senão se pensa, então está faltando energia, faltando fluido, eu vou concentrar bastante ali. Mas aí você entope, né, de vez. Né? Então passa da carência para o bloqueio, para a congestão. Né? Então, É, eu vou, você tem que fazer, você pode até impor um pouco de concentrado, mas sempre fazer intercalado. Até eu esqueci de botar a figurinha ali, que o Jacó até usa esse exemplo, que eu acho muito bom, que é a questão da peneira, né? Então, você é, pega uma peneira e joga um monte de areia, por exemplo, em cima. A areia não, peneira, não passa pela peneira, né? O que você precisa fazer? Você precisa ir pondo aos poucos a areia e chacoalhando, e ela vai daí conseguindo passar para o outro lado, não é verdade? Então, mesmo com o centro de força, é a mesma coisa. Então, imagine você jogar um monte de uma vez, vai tamponar aquilo ali, não vai passar nada. Deu para é, entender? um cuidado que tem que tomar aqui, que eu já vou adiantando um pouquinho, é com pessoas de idade. Eu sei de experiência própria, você vai atender pessoas com 90, 100 anos, às vezes, chegam pessoas para você atender, e se você for começar a passar o tato magnético ou chegar próximo dela, você vai perceber que ela está muito carente, ela está querendo, que é uma coisa natural da idade mesmo, da pessoa buscar fluido vital, né? Por causa da idade. E aí, se você cai nesse erro de achar que tem que doar energia, fluido, a pessoa vai passar mal. Você tem que dar dispersivos, É a muito mesma coisa em relação à depressão, que nós vamos estudar mesma depois. coisa. Eu estou dando a idade porque, independente disso aí que você chegou, é dispersivo. Não adianta, você pode até fazer, você tem uma doença ali, você cuidar. Mas tem que ficar muito atento e dar muito dispersivo. Porque não pode Ela vai ser seguir. carente, ela tá Porque puxando. você sente essa carência, sente que ela está sugando e acha, ela está com falta de fluido, então eu vou doar. E aí você tampona de vez, É, entendeu? Então, nesses pacientes, quando estão sugando, você tem que se bloquear e não vai doar, você vai fazer bastante dispersivo. Tá? Bom, mas isso a gente vai repetir lá para frente, né? Apesar de haver falta de fluido, isso eu já vi, né? Daí a importância de diferenciarmos a congestão da depressão, o que será realizado através do tato magnético. E aí a gente vai aprender depois o tato magnético, né?
Então, hoje nós vamos falar sobre a relação magnética, também conhecida por rapport. O fluido cósmico, está lá, agora esse é um texto da Obras Póstumas do Kardec, tá? O fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser, e adquire propriedades características, que permitem distingui-lo de todos os outros. Nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização, que persistem por longos anos após a cessação da vida, coisa de que já temos podido convencer-nos. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. Então, só para entender, né, que cada paciente tem o seu tipo de fluido, né? Aí vamos ver o que o Jacó diz lá no livro do Magnetismo Humano. A relação magnética é um dos princípios básicos do magnetismo. Cada pessoa vibra numa faixa de frequência fluídica, que pode alterar-se conforme ações e reações fisiológicas, psicológicas e morais. Por isso, a relação magnética deve ser realizada no início de cada sessão. Entrar em relação é conseguir uma sintonia fluídica, na qual os campos energéticos do magnetizador combinam-se com os do paciente. Isso pode durar de 1 a 10 minutos, né? Então, às vezes, facilmente você consegue fazer isso, às vezes demora um pouco mais. Então, ao receber o paciente, os cumprimentos de acolhimento que se oferece a ele, já o deixa numa postura de receptividade e confiança que favorecem essa relação magnética, né? No tempo lá dos magnetizadores, e a gente pegou de exemplo de Leuze, eles faziam de uma forma mais, digamos assim, concreta isso aí, né? Então, ele fazia o paciente se sentar na frente, numa cadeira, e ele sentava numa cadeira e o paciente na frente. Aí ele deixava as pernas do paciente, ele se aproximava bem, né? Deixava as pernas do paciente no meio das suas pernas, assim, né? Porque ficavam bem próximos, então o magnetizador deixava as pernas mais afastadas e o paciente ficava por dentro. E ele segurava os polegares do paciente, né? Encostando nos seus polegares, ficava segurando assim, né? Segurando os polegares do paciente. Após se concentrar, né? Então, encostava, né, as polpas do polegar dele no do paciente. E fixava o olhar no paciente. Então, ficavam se olhando. Permanecia assim até sentir que o calor dos polegares do paciente estava igual aos seus. Atualmente, a gente não usa isso, né? Senão a gente vai preso até. Que hoje em dia é tudo complicado, né? Então, considerado muito invasivo. Mas aí, então, na atualidade, a gente segue o que o Jacó fala, né? Após acomodar o paciente e proferir uma prece que envolva os dois, né? Por isso se faz a prece em voz alta, tal, para que o paciente vá acompanhando. Aproximar-se do paciente e colocar uma mão sobre o coronário, a uma certa distância de 1 metro, tá? Então, de 1 metro lá, você vai descendo lentamente até chegar mais próximo do paciente. Então, a mesma coisa que vocês fizeram naquela questão que vocês vão chegando até sentir energia, vocês vão fazer a mesma coisa no paciente. Lá de longe, lá de cima, vocês vão descendo a mão, o paciente já está sentado, né? Então é mais fácil. Então, claro que normalmente é uma certa distância, 1 palmo, ou um pouco mais, aí depende do paciente, né? Vocês vão indo até você sentir alguma coisa, tá? Essa seria a forma clássica de fazer atualmente, né? Então, ele diz ali, acontece uma variação, né? Do mesmo jeito que vocês sentiram ali. Pode ser uma variação de temperatura, pode ser, daí vamos ver o que mais ele é, uma diferença de textura, de um choque, um tremor, umidade ou reação em algum local do corpo. Por exemplo, uma coceira, um cheiro, às vezes, né? Não, vocês é que vão perceber como é que vocês sentem isso, cada um sente de uma forma. Se nesse ponto a sensação for agradável, muito provavelmente existe uma simpatia magnética entre o paciente e o magnetizador. Então, tem que gravar mentalmente essa distância ali. Repetir várias vezes para comprovar que a distância é aquela mesma, né? Pode fazer, inclusive, com a outra mão e tal, para ter certeza que é essa distância. Então, essa distância confirmada chama-se plano de referência
e será utilizado como padrão para realizar depois o tato magnético, que nós vamos ver na próxima aula. Quando a sensação é desagradável, disse haver uma antipatia magnética, que precisará ser trabalhada a fim de ser neutralizada ou mesmo refinada para o bem do atendimento. Para isso, cada vez que a mão se aproximar do centro coronário, mentalmente emitir sentimentos de vibração, de harmonia, de ardente desejo de fazer o bem, de cura, de bondade e tal. Né? Então, como está na figura ali, né? Sentiu que é alguma coisa áspera, um mal-estar, então vai trabalhando aquilo ali para amenizar, né? Como se estivesse cuidando com carinho ali daquele campo magnético que é o do paciente. Aos poucos, a antipatia vai diminuindo até se notar que os fluidos se tornam afins e complementares. Quando isso ocorre, recorrer aos passos. Quando isso não ocorre, recorrer aos passos dispersivos transversais. Nós, já, em vez de insistir muito com isso, que a gente sabe que aqui no coronário, se você vai, claro que nessa hora você não vai estar doando, né? Vai mentalizar que você não vai doar, mas mesmo assim, se você for um grande doador, você pode estar doando e o paciente já passa mal nessa hora. Então, por isso a gente faz sempre o dispersivo, né? Faz primeiro o dispersivo e tal, e evita de fazer muito esse concentrado aí. Depois a gente vai ver durante as aulas, um vai fazer no outro, vocês vão testar e vão ver que às vezes vocês vão passar mal, porque o outro ficou colocando a mão na cabeça. Né? Então, por isso, tem que saber. Primeiro, nós vamos testar, nós vamos ensinar vocês a fazer o passe dispersivo transversal, porque é esse que salva, Na realidade, salva a todos os situação. dispersivos antes, né? Todos. Vamos começar pelo dispersivo para depois entrar com a técnica, Depois senão entrar. complica. Tá, então quando. Tá, isso ali eu já vi. Então, fazer sempre o dispersivo em todas as camadas, né? Para retirar esse magnetismo que ficou ali. É raro não se conseguir um ajuste suficiente para um bom atendimento. Nós, na verdade, usamos muito pouco esse tipo de relação magnética. A gente está colocando aqui, que é o clássico, né? Que se faz, mas a gente tem conseguido muito fazer isso de uma forma bem menor e através, como o Pereira frisou bem. Primeiro faz uma série de dispersivos, né? Porque às vezes no próprio dispersivo você já vai percebendo muitas coisas, né? Nesse primeiro dispersivo que você faz, e aí às vezes não precisa ficar ali tentando muito para evitar que você faça o paciente se sentir mal, né? Daí ele não volta mais, né? Ele vai no passo para melhorar e daí piora, não volta mais, né? O importante disso aí é o primeiro passo. Se você vai atender um paciente que está atendendo ele já há 2, 3, 4, 5 semanas, é muito mais fácil essa relação fluídica. Eu faço em todos os pacientes, antes de começar o passo, eu faço essa relação fluídica. Mas quando o paciente está chegando pela primeira vez, aí tem que tomar muito cuidado, porque daí a primeira vez é que você está. Como se você tivesse. É uma coisa muito invasiva, você está adentrando dentro do fluido dele, né? Aí é que é a importância do primeiro atendimento dessa pessoa, você conseguir essa boa sintonia. Porque é isso que vai indicar os próximos, né? Porque se a pessoa se sentiu bem ali, você conseguiu. Até nós estávamos conversando no nosso estudo anterior, como que mentalmente você tem que pedir uma permissão para ele, né? Pedindo, olha, me permita que eu possa adentrar, porque você está adentrando dentro dele ali, do fluido dele, né? Se você conseguiu bem no primeiro, aí depois os outros passos é muito mais rápido, né? Porque a relação fluídica tem a ver com isso também, né? Você não vê ali que quando é antipático tem que fazer essa mentalização ali, né? Então, realmente, se você faz oração primeiro e tal, e mentalmente você vai fazendo pedindo, né? Essa permissão, essa aproximação, já né? vai ajudando bastante, né? Então, para complementar, vamos ver o que diz lá no livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? E os Espíritos respondem: entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Né? Então, ainda tem muita coisa para estudar. E daí, em obras póstumas, o Kardec diz: das qualidades peculiares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração
ou repulsão. Numa palavra, simpatias ou antipatias, que se experimentam muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Então, não, às vezes você não. É até uma pessoa conhecida que você gosta, mas na hora que você vai se aproximar dela para fazer o magnetismo, você sente, às vezes, um fluido antipático, por exemplo. Não tem nada a ver com a simpatia psicológica, emocional que você tenha com o paciente, tá? Aí o Deleuze dizia: para que o indivíduo haja sobre o outro, é preciso que entre ambos exista uma interação moral e física. Estando ela bem estabelecida entre dois indivíduos, disse que estão em relação magnética ou fluídica, né? Quer dizer, ajuda também essa interação moral e física ajuda, mas não é só ela, né? A ação magnética pode se transportar a grandes distâncias, porém ela resulta melhor sobre quem se está perfeitamente em relação magnética, em relação direta que ele diz, né? Que na verdade é a relação magnética. E depois que se constrói essa relação magnética, aí mesmo a distância você consegue agir, né? Mas é sempre importante que haja essa relação fluídica inicial, tá? Então, por hoje é isso. Aí não trouxemos hoje nenhum exercício diferente, porque vocês já têm um monte, precisam treinar bastante, todos esses que vocês têm. E aí queremos saber de vocês, como é que estão os exercícios, ou se vocês têm dúvida de hoje. É bastante teoria, né, gente? Mas a teoria, o Kardec já deixa bem claro, e eu acho que é um princípio, para você dominar qualquer coisa, você tem que conhecer a teoria, né? Porque quando nós começamos na prática, se vocês dominarem bem a teoria e os conceitos, fica bem mais fácil, né? Agora, você imagina você fazer, por que eu estou fazendo dispersivo? Por isso que o nosso estudo aqui é um estudo de quase um ano, que nós ficamos aí 6, 7 meses estudando. Existem cursos de estudos de uma semana, 2 fins de semana, mas corre esse risco de você estar repetindo, né? Para você aprender mesmo, para você colocar, você tem que saber o que está fazendo, né? Por isso que eu sempre repito: princípios, conhecimentos. Se você conhece o princípio, o resto vai bem mais fácil, né? Vai bem mais E rápido. esse embasamento no Kardec, né, que nós, É, como organizadores espíritas, né, é isso. nós temos que ter esse embasamento no Kardec, né, por isso que a gente trouxe tudo isso. Por isso que nós fazemos sempre questão de trazer o magnetismo para dentro do espiritismo mesmo, para trazer para dizer, olha, nós estamos falando aqui, não estamos falando nada fora do espiritismo, nós estamos fazendo palavras do Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, nas obras póstumas, todas as obras, né? Porque senão fica um Então, negócio. gente, daí, falem, perguntem. Porque hoje nós temos que, meio curto o nosso horário, que nós temos um Temos compromisso. que terminar às 5h30 mesmo, porque a gente Um tem pouquinho antes, reunião. reunião de conselho. Da diretoria. Então, Eu pode tenho falar. uma pergunta. Pergunte, então. Eu sempre dava passe nas crianças, desde que eu fiz o primeiro curso de magnetismo, com toda essa questão da relação fluídica, do cuidado dos concentrados, eu fiquei com medo, nunca mais dei passe. Ai, meu Deus. Porque eu fico com medo, Sônia, de fazer besteira. Mas eu acho assim, se der os dispersivos só e com a vontade, simplesmente de que fique bem, é o suficiente, então, não é isso? Exatamente. Para fazer dispersivo não tem que ter medo, não. Eu já trabalhei em câmara de passe, mas depois de um tempo fiquei insegura, agora tem que vencer isso. Então, tem que diferenciar um pouco. Existem aquelas pessoas que chegam até nós, que nós chamamos de harmonização. Você falou, uma criança chega ali, ela está desarmonizada, você tem que estar dispersivo, não tem que inventar outra coisa. Você deu dispersivo para ela, ela vai melhorar, com certeza. Isso é muito comum, se vocês perceberem, às vezes a pessoa está passando mal na casa espírita lá e tal, no estudo. Qual o tipo de passe que nós aplicamos? Dispersivo. Então você tem que ter essa, por isso que eu falei para vocês, tem que dominar o dispersivo. O dispersivo, você chega perto de uma pessoa, eu mesmo, quando eu vou lá na casa dos parentes lá, já minha irmã, os outros lá já aprenderam o que é dar passe, eles são católicos, tanto é. Zé, você me dá um passe em mim, dá. E o que eu passo que eu vou dar? Dispersivo. Não é verdade? Eu vou dar uma harmonização, que nós chamamos de, por exemplo, máquina, nós chamamos de H, toda uma técnica, eu dou um dispersivo lá e fala alguma coisa, tchau, né? E a pessoa fica bem, né? Então, por isso que eu falo, domina-se o dispersivo. Vocês dominam o dispersivo, vocês vão, né? Aí, é claro, é uma coisa diferente. Uma pessoa está com câncer, está com uma doença, está lá com qualquer tipo de enfermidade, você vai tratar ela. Aí sim, né? Você deu dispersivo, aí você vai usar as técnicas.
interligadas aí, de concentrado e tudo que nós vamos aprender para frente. Mas é isso aí, não tem que ter medo. Tá Dá certo. Quem mais quer falar? Ou a Obrigada. Josiane? Quer falar mais, Josiane? Não. Quem mais quer falar? Eu quero. Então, diga. Então, o exercício da mumificação, né? Anteontem eu enrolei, embrulhei, na verdade, primeiramente eu tinha colocado só um papel em cima e achei que era assim, mas depois eu entendi que não, que tinha que envolver toda ela, né, num papel ou então num tecido leve, né? Casa, né? Então, agora eu o fiz, então agora tem que deixar ela quietinha, né? Isso. Uhum. Então, tá bom. O Rafael queria falar também? Na verdade, eu não sei só se realmente o procedimento está certo, né? Então, a gente vai treinando, né? E vamos ver Sim, se mas então, você vai já dar deu, certo, né? você já fez por 5 dias, né? Sim, fiz por 5 dias. Aham. Então, e não tá com cheiro, nada, Tem um pouquinho de cheiro, sim. mas pouca coisa, assim. É, pouca coisa, não é nada assim que não dê para Nem aguentar. fugir de casa. Não, Aguarde agora. agora tem Agora que tem que esperar. aguardar. Ah, É um cheiro assim que você fica procurando, tem alguma coisa estragada. Aí, mas não é nada que. Não é nada assim muito forte, não. Mas tá com cheiro de estragado, assim? Não, não, é um cheiro diferente. Forte, né? É um cheiro É forte. um cheiro um pouco mais forte, aquele quando você tem alguma coisa passada na geladeira que você fica procurando o que passou ali. Mas nada assim, não é nada muito intenso. Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É. Então Tem mais? eu queria só falar na parte lá da explicação lá sobre quando você falou da homeopatia, da carga da homeopatia, quando do efeito lá do remédio que tem que né, Sim, das crises, né? a homeopatia, quando ela é muito concentrada, muito energizada, né? Tem aquelas M, não sei o quê, né? Sabe? Então, aquelas são muito dinamizadas. Então, quando dá uma daquelas doses, às vezes causa essas crises, né? Então, a pessoa tem toda a doença, né? Tem várias coisas que já teve muito antigamente, começa a aparecer. E Quando assim, eu fiz um tratamento para renite com homeopatia, aconteceu exatamente isso. Eu melhorei bastante, mas era a cada 30 dias que eu visitava o médico lá, eu passava 30 dias mal. pois é, Aí porque ele achava que dava. ia melhorar, e daí quando estava próximo quando eu ficava uma semana bom, que era um pouquinho antes da consulta, e voltava tudo de novo. Daí eu parei, falei, meu Deus, tô ficando pior do que antes. Pois é, porque ele dava essa dose alta. Então, existe o sistema francês, a homeopatia, que eles não dão essa dose alta, eles dão a dose se 30, 200 no máximo, assim, sabe? E daí o resto é C, não é M, né? Não chega no M. Dificilmente eles dão M. Então, aí age, é como se fosse quase, né? Devido às proporções, assim, mas como se fosse o dispersivo, digamos, né? Que a gente faz no magnetismo. Então, é usado uma potência menor e que vai, talvez demore mais tempo, não sei, mas de qualquer forma a pessoa não sofre, né? Porque é horrível mesmo, né? A pessoa dizer, então tem que. E o homeopata às vezes é meio cruel, né? Então tinha os homeopatas que diz, não pode dar nada para febre. A criança ardendo de febre, 40 graus lá, não pode dar nada. Meu Deus, eu fiz curso de homeopatia para complementar, né? Porque algumas coisas precisa mesmo. A homeopatia ajuda para doenças de repetição, essas coisas que a criança tem, assim, né? Mas nunca fui radical assim, porque senão, meu Deus, daí o paciente fica ligando a noite inteira, ainda tá doente, não dá, né? Mas você sabe que Toma, no magnetismo também tem disso, né? Tem os Então, magnetizadores antigos que, da vez começam a trabalhar, exatamente, tem bastante fluido e querem chegar e resolver tudo no mesmo dia, né? Porque a pessoa pois da é, vai lá, chega e concentra tudo no mesmo dia, e aí nós já percebemos isso, que dá alguns precalços, sim. A pessoa é. passa mal, né? Então, sempre existe, que no início é assim, né? Conhece-se o efeito, então vai se aplicar aquilo de uma forma
impactante, né? Depois vai se conhecendo outras técnicas, vai indo e a coisa vai ficando mais suave para o paciente, né? Então, tanto no magnetismo como na homeopatia aconteceu isso, né? O que mais, gente? Mais perguntas? Tudo certinho? Os outros já fizeram o bifinho? Francisco, Sérgio, Giane. Eu, no meu caso, só acompanhei, porque Ah, senão é? ia... Ah, Não, eu acompanhei, senão ia dar efeito cruzado. não, aqui, desculpa. Mas aí, quando ela terminar é a tua vez, Ô, Rafael. Rafael, ô, Efeito cruzado. Não, ó, magnetizador. eu viajei, daí não ia dar para Ah, não ia dar para fazer. O que você me perguntou, Sônia? Você fez o quê? Aquela do bife? a experiência lá do bifinho, lá, né? Da carne, lá, Não, mumificada. nem tentei. Por que não? Hein? Por que não? Não. Mas é importante porque aí você vê o efeito do teu magnetismo, né? Eu acho que é importante. Uhum. Não disse que não era importante. Eu só disse que eu não fiz. Não, eu sei, mas não, eu acho que vale a pena vocês fazerem os exercícios, porque vocês têm que sentir, têm que conhecer o seu próprio fluido, entende? Então, o primeiro caminho é você conhecer através de você desses exercícios. Não, Depois, é que eu já dou passe, aí, eu já dou passe e faço aplicação magnética, não é de hoje. bom, então aí tem esse motivo. Você Só... faz a aplicação. Você trabalhava em qual casa você fazia isso? Não, casa, não? Em casa? Não, passe da casa espírita eu faço fazendo normalmente. E aqui, às vezes, quando precisava, ou a pessoa tem algum problema, a gente vai e tenta resolver. Sim, mas você usa que tipo de passe? O passe magnético. Não, eu sei, mas desses, você não assistiu hoje a gente falando dos dois tipos, concentrado e dispersivo. Não, a gente sempre consciente de ser a dispersão, ou você faz o longitudinal, ou cruzado, ou não cruzado. Então, é isso que eu queria saber. Você faz usa todos os tipos, né? Uso, isso sim. Não, daí você vai usar de acordo com a necessidade, né? Mas normalmente você faz ele dispersa, ou faz calmante, ou faz mais dispersivo e depois faz a aplicação concentrada, né? Sim, mas a minha pergunta é assim, no sentido de você aprendeu sozinho ou você aprendeu num certo local e trabalhava lá naquele local? Não, já aprendi faz tempo, é que eu já fiz 20 anos faz bastante tempo, então, então já bem isso da época que eu morei em Recife, eu já aprendi lá em Recife. Ótimo. Isso foi em 85, 86, por aí. Mas não espalha isso daí. Não, mas você aprendeu numa casa espírita, assim, ou aprendeu com... Casa espírita. Bom, gente, nosso horário está chegando em cima do horário, senão nós vamos ter problemas. Hoje nós temos uma reunião. Eu queria falar que o Rafa não fez o bifinho porque ele está mumificando a gente lá no grupo. De segunda. Que daí, às vezes, precisa dar uma passe lá na gente, ele vai lá, ó, tá mumificando a gente. Por isso ele não fez o bifinho. Daí não precisa, né, Rafael? Tá bom, então. Eu não vou falar no grupo aqui porque eu sou a tagarela, eu sou que fico falando a semana inteira no grupo do WhatsApp. Vou deixar vocês. Não, depois você vai fazer a apresentação. Quando chegar na prática, você vai levar o bifinho lá e mostrar pessoalmente. Vai levar o bife lá. Eu passei a semana colocando lá o diário eu e a carne. Muito bom, muito bom. Bom, a gente viu a foto lá. Bom, gente, quem vai fazer a oração? Ela sempre fala que eu indico, então eu não vou indicar quem faz a oração.